Fala galera, tudo bem? Bem, hoje a gente vai conversar sobre a forma da onda espectral, né? A forma da onda espectral vai nos trazer diversas informações extremamente importantes, principalmente para o diagnóstico de doenças arteriais baseadas na ecografia vascular. Bem, a forma da onda espectral, para que a gente entenda, precisa entender o que é o espectro Doppler, né? Já falamos em aulas anteriores como é que é formado esse espectro Doppler, né? O aparelho de ultrassom, ele envia uma frequência que bate contra o objeto que está em movimento, retorna para o aparelho. Ao retornar para o aparelho, tem uma frequência diferente. Então, através da equação Doppler, o aparelho consegue captar a velocidade de deslocamento e a direção de deslocamento dessa partícula. Ao então identificar a velocidade e a direção de deslocamento, nós conseguimos plotar essa velocidade em cada momento em um determinado tempo, formando então essa onda espectral que nós conseguimos visualizar aqui. Essa onda espectral que a gente consegue visualizar aqui nessa região, ela traz bastante dados diagnósticos para a gente. Bem, em relação à morfologia da onda, há uma classificação, né, que tenta diferenciar em número de fases a morfologia da onda espectral. Então, classifica em monofásico, trifásico e bifásico. O monofásico e o trifásico há um relativo consenso, mas o bifásico é extremamente confuso aí na literatura, como a gente vê em alguns trabalhos. Esse é um exemplo que avalia justamente a confusão nessa determinação da morfologia de ondas. Então, diversos autores fazem a avaliação e não chegam a uma conclusão em relação à morfologia da onda, a classificação da morfologia da onda em relação ao monofásico, trifásico ou bifásico. Mas bem, o que importa para a gente? O que importa para a gente é se a onda espectral ela está ou não está normal naquele devido local que nós estamos avaliando. Então, se é um fluxo de alta resistência, ele encontra-se com as ondas características de alta resistência, com as características de onda de alta resistência. Se é de baixa resistência, se ele se identifica com as ondas características de baixa resistência. E se não se apresenta, o que há de alteração nessa onda e o que causou a alteração dessa onda? Então, o perfeito entendimento da morfologia da onda vai nos dar uma margem muito ampla para um diagnóstico preciso. Bem, então, para que a gente consiga entender quais são os fatores que determinam a formação dessa onda. Bem, resumidamente, os principais fatores determinantes são o coração, como a bomba, o conduto, que são as artérias, né? E os capilares, representando a resistência vascular periférica. Como é que é a formação dessa onda? Eu vou trazer um exemplo só de uma onda de alta resistência vascular periférica, que aí fica fácil entender a baixa resistência vascular periférica. Como é que se forma a onda clássica de alta resistência vascular periférica? Bem, a primeira onda, ela vem da contração cardíaca. No momento em que o coração se contrai, entre o coração e o ponto que nós estamos avaliando não houver nenhuma área de estenose, então essa onda vai ter uma característica própria, que é uma onda para diante, é uma onda anterógrada, na sua maior velocidade e com um tempo de aceleração muito curto. Ou seja, nós temos uma onda com a velocidade de pico sistólica muito elevada, um tempo de aceleração mínimo, normalmente abaixo de 140 milissegundos, e a formação desta onda apiculada. Então, quanto mais alta for a resistência, mais rapidamente vai ser o decréscimo dessa velocidade até a segunda onda. Ou seja, a primeira onda, então, se entre o coração e o ponto que nós estamos avaliando não houver nenhuma estenose hemodinamicamente significativa, nós teremos uma onda com a velocidade de pico sistólico máxima e o tempo de aceleração mínima.
Segunda onda, ela vem da resistência vascular periférica, ou seja, o coração se contraiu anteriormente, lançou o sangue para diante, anterógrado, e ele encontra uma resistência vascular periférica elevada. Ao se encontrar uma resistência vascular periférica elevada, ele bate e volta, formando um segmento retrógrado no conduto, ou seja, dentro da artéria vai ter um pequeno segmento retrógrado, porque a resistência foi muito alta para a propulsão do sangue enviado, ou seja, houve uma ejeção muito grande, não conseguiu dar vazão a todo esse fluxo ejetado, porque a resistência vascular periférica está aumentada, os capilares estão contraídos, e houve então um fluxo em sentido retrógrado. Essa segunda onda em sentido retrógrado, a gente forma ela abaixo da linha de base e é de responsabilidade da resistência vascular periférica elevada. Bem, essas duas ondas, tanto a primeira quanto a segunda, dilataram a artéria, que ela é elástica. E ao se dilatar essa artéria, como a bexiga, ela vai tender a voltar à sua posição normal. E ao voltar à sua posição normal, ela vai gerar uma terceira onda para diante, anterógrada, de menor velocidade, sendo característica, então, do fluxo de alta resistência com elasticidade, ou seja, a artéria que é elástica, ao se contrair, manda para diante um fluxo, em menor velocidade. Ou seja, aqui então nós temos o resumo das três ondas. A primeira onda de responsabilidade de resistência vascular, da energia ventricular. A segunda onda, a responsabilidade da resistência vascular periférica, uma onda retrógrada abaixo da linha de base. E a terceira onda para diante, quando o conduto é elástico, gerando uma velocidade menor, mais curta, no final da diástole. Bem, então eu volto àquela classificação para que a gente entenda se há ou não há uma importância significativa em classificar nesses três modelos e mostrar a nova proposição de classificação. O fluxo trifásico, então, numa alta resistência, fica fácil identificar. A gente identificar a presença da primeira onda pela energia ventricular, se entre o coração e o ponto que avaliarmos não tiver nenhuma estenose ou oclusão, com colateralização. O ponto 2 da alta resistência vascular periférica, o sangue bate e volta no conduto, e a terceira onda sendo formada pela elasticidade da artéria quando ela se retorna à sua posição normal, gerando então a terceira onda. Fica fácil identificarmos o fluxo trifásico. Bem, o fluxo monofásico já começamos a ter algumas pequenas complicações. Aqui nós temos dois tipos diferentes de fluxo monofásico e esses dois tipos são totalmente divergentes em sua causa. Perceba que aqui na primeira onda eu tenho uma velocidade de pico sistólico máxima e um tempo de aceleração mínimo, ou seja, isso sugere que entre o coração e esse ponto que está sendo avaliado não há uma estenose significativa ou ainda uma oclusão com colateralização. Porém, essa onda não está normal para uma onda que esperaríamos ter um fluxo de alta resistência, o fluxo trifásico. Aqui está faltando duas fases, está faltando essas duas fases, ou seja, essas duas ondas. A segunda onda da resistência vascular periférica sugere então que há algum grau de vasodilatação nesse segmento que estamos avaliando. E a ausência da terceira onda sugere então que nós tenhamos uma redução da elasticidade, ou seja, podemos estar avaliando num paciente que tem algum grau de inflamatório no pé, numa lesão inflamatória, um processo inflamatório no pé, gerando então a vasodilatação por conta desse processo inflamatório, e o conduto que estamos avaliando seja um conduto sem elasticidade, ou seja, num paciente que tem algum grau de ateromatose, que altera a elasticidade desse conduto, porém não altera não gera uma estenose hemodinamicamente significativa. Já nesse segundo caso é completamente diferente. Nós temos uma velocidade de pico sistólico reduzida quando comparamos ao anterior e um tempo de aceleração aumentado. O tempo de aceleração é o tempo decorrente da velocidade diastólica final do ciclo anterior até a velocidade de pico sistólico do ciclo subsequente. Esse tempo alargado sugere que entre o coração e o ponto que estamos avaliando existe uma estenose hemodinamicamente significativa. Ou seja, aqui a gente percebe que são dois fluxos monofásicos, só que com a etiologia completamente diferente.
E essa complicação ainda se traz maior na tentativa de classificação de fluxo bifásico. Essa classificação hoje eu não utilizo no meu dia a dia, muito tempo já não vinha utilizando, e com a nova proposta a tendência é que ela venha a ser abolida. Essa classificação, alguns autores traziam a classificação do bifásico quando ele ultrapassava a linha de base uma vez, né? Então tinha uma onda acima da linha de base e uma onda abaixo da linha de base, seria um fluxo bifásico, e alguns autores classificavam através do número de ondas. Mas perceba que aqui nós temos uma divergência. Se esse fluxo era esperado para ser um fluxo de alta resistência, a ausência da onda 3 sugere para mim que a elasticidade do conduto está comprometida. Já nesse tipo de onda, a ausência da onda 2 sugere para mim que a resistência vascular periférica está diminuída, ou seja, há um processo de vasodilatação a esclarecer. Nessa primeira situação, a redução da elasticidade pode ser decorrente à avaliação numa prótese, num paciente que tem uma ateromatose significativa, ou ainda um processo inflamatório, uma arterite. E ainda pode ser encontrado também quando a resistência é muito aumentada, pode ocorrer a ausência dessa terceira onda, porque a elasticidade do conduto não é suficiente para gerar uma velocidade significativa para a diante anterógrada nesse fluxo. E esse segundo quadro, nós vemos uma vasodilatação a esclarecer, que pode ser decorrente de exercício, por exemplo, o paciente acaba de chegar no consultório após uma corrida, ele pode ter uma vasodilatação, o ideal é que entre em repouso para que seja corrigido. Pode ser uma resposta inflamatória ou ainda uma vasodilatação compensatória a uma isquemia à frente desse segmento, uma vez que a velocidade de pico sistólico está normal, tempo de aceleração ele é mínimo, abaixo de 140 milissegundos, ou seja, entre o coração e esse ponto que estamos avaliando, não há estenose. Se houver uma estenose ou uma oclusão, essa estenose é adiante e há uma vasodilatação compensatória com deságue, provavelmente por colaterais. Bem, então eu mostro aqui, trago esse trabalho que ele vem para ajudar a gente bastante na classificação. Esse é um trabalho interessante, recente, que sugere a interpretação dessas formas de onda espectral e sugerem uma classificação, como nós veremos aqui à frente. Bem, então ele sugere classificarmos e mostrarmos a direção do fluxo na descrição, a fasicidade sugere uma nova classificação e a resistência desse fluxo, se é um fluxo de alta ou baixa resistência. Informações adicionais podem ser colocadas se necessário. Bem, em relação à fasicidade, ele descreve em dois grandes grupos, o multifásico e o monofásico. O multifásico seria quando ocorre a passagem através da linha de base, ou seja, se ultrapassou uma, duas ou mais vezes, esse fluxo ele já é classificado como fluxo multifásico. Já o fluxo monofásico é quando ele não ultrapassa a linha de base em nenhum momento, ou seja, o fluxo monofásico ele se mantém sempre acima da linha de base, sendo anterógrado na artéria ou abaixo da linha de base, se for retrógrado na artéria ou ainda um fluxo venoso. Bem, aqui então ele mostra nessa tabela, uma tabela interessante, em que ele traz a classificação, como sugere, se o fluxo ele é anterógrado, se o fluxo ele é retrógrado, se é bidirecional, como característica do fluxo to-and-fro, ou se ele é um fluxo ausente, se tem ausência de fluxo. Em relação à fasicidade, ele classifica se ultrapassa a linha de base, sendo multifásico quando ultrapassa pelo menos uma vez a linha de base, e sendo monofásico quando ele não ultrapassa a linha de base. E a resistência vascular periférica, se ele é um fluxo de alta resistência, se ele é um fluxo de baixa resistência ou se ele é um fluxo de resistência intermediária. A utilização dessa classificação e principalmente o entendimento da forma da onda espectral vai trazer uma facilidade muito grande em entender o que está acontecendo com o paciente e aumentar a precisão no diagnóstico. Espero que tenha ajudado. Um abraço a todos.